Eu nasci num lar evangélico, me criei na igreja e nunca tive nenhum tipo de vício. E também não tinha nenhum tipo de comorbidade, nenhum tipo de doença. E eu sempre pensei que, durante essa pandemia, se por acaso eu chegasse a contrair ou pegar este vírus, eu não teria dificuldade nenhuma, porque afinal minha saúde sempre foi muito boa. Mas dia 2 de julho eu fui internado. Com poucos dias, mais ou menos uns 2 dias depois que eu fui internado, o meu pulmão já estava mais de 80% contaminado com o vírus. E eu precisei ser entubado. Minha saturação, oxigenação do sangue, baixou tanto que eles me entubaram. O hospital que eu fiquei internado era um hospital chamado Gamute, chama Gamute, é um hospital universitário municipal de Taubaté. Então, por ser um hospital universitário, os médicos daquele hospital têm dado para ser meu filho. São crianças, meninos que estão aprendendo ainda a viver. Os médicos mais antigos simplesmente desapareceram do hospital com medo de pegar a doença e deixaram os meninos lá. O médico mais idoso que tinha lá tinha 40 anos de idade, que era o professor deles. E com 2 dias eu fui entubado. Me entubaram de forma precipitada e logo depois tiveram que extubar. Fizeram a extubação e eu passei mais 2 dias desentubado. E aí, novamente, viram a necessidade de entubar. E aí, entubaram novamente. Então, eu fui 2 vezes entubado. Quando eu fui entubado pela segunda vez, eu comecei a ter falência múltipla dos órgãos. E aí, todo o meu sistema começou a entrar em colapso. Meus rins pararam e eu comecei a ter dificuldades e eles tiveram que fazer hemodiálise. Em mim foram muitas hemodiálises. Meu coração ele parou tantas vezes, eu tive tantas paradas cardíacas, que o carrinho de socorro, de emergência, ele já ficava do meu lado, porque eu parava a todo instante. Comecei a ter muitas dificuldades, precisou fazer muita transfusão de sangue, e eu comecei realmente a dar muito trabalho. Meu pulmão ficou 100% comprometido. Então eu já não respirava mais sozinho de forma alguma. Eu só respirava com a ajuda dos aparelhos mecânicos, ou do aparelho mecânico. Nesse processo, a minha família orando, quando foi no dia 19 de julho, um dia depois de eu completar 50 anos de idade, os médicos me abriram a minha garganta e fizeram uma traqueostomia. E as coisas estavam muito complicadas para mim. Para os irmãos terem ideia de uma das paradas que eu tive, o médico chegou a mandar desligar os aparelhos, porque segundo ele, eu não ia voltar mais, estava declarado óbito. E quando a menina começou a se preparar para desligar os aparelhos, tirar a intubação, ela foi colocar a mão na máquina, ela tomou um choque. E a máquina voltou a bater novamente. Meu Deus. E foi uma correria novamente dentro do hospital. Glória a Deus. Os médicos todo dia mandavam uma comunicação para minha esposa por meio de e-mail. E o que eles escreviam era: infelizmente as notícias não são boas. A probabilidade de óbito ainda hoje é muito grande. Todo dia eles esperavam que eu morresse. A coisa ficou tão séria, e eu fiquei 2 meses em coma no hospital, que nesses 2 meses os enfermeiros já estavam fazendo quase que um bolão para acertar no dia que eu ia morrer. Quando o enfermeiro saía do hospital e passava 2 dias, um dia fora, quando ele voltava, ele ficava surpreso, aí o enfermeiro dizia: não acredito, o seu Carlos ainda está aí, não morreu? As pessoas diziam: ainda não. Teve uma enfermeira que disse a outra: eu não sei por que ele não desiste e não morre, por que ele é tão teimoso, fica sofrendo, por que não
morre logo. E outra enfermeira disse a ela: de certo, Deus deve ter um propósito na vida dele. Mas eles não sabiam que existia um exército de joelho orando. Aleluia! Dizendo: Deus, dá vida ao teu filho. E um dia a minha esposa, assim que liberou a visita na UTI, a minha esposa estava cantando. E enquanto ela cantava, uma enfermeira disse a outra: essa louca fica cantando para esse homem, e ela não percebe que esse homem já morreu, fica cantando para um defunto. A minha esposa um dia perguntou ao doutor Omar, que era o diretor da UTI, disse: doutor Omar, meu marido vai ficar bom? O doutor Omar olhou para ela e disse: dona Rosana, não crie expectativas, não se maltrate. O teu marido não tem mais jeito, ele está todo comprometido, os órgãos dele, os rins parados. A gente nem sabe se quando ele voltar, e se voltar, ele vai ter memória. A gente não sabe o tanto que ele teve parada, o tanto de oxigênio que faltou no cérebro dele, se ele vai se lembrar sequer da senhora. Então não crie expectativa. A minha esposa, um dia de domingo, estava no hospital, e o hospital estava vazio, e ela estava sentada do meu lado, e ela passava a mão na minha cabeça, e ela cantava. E acredite você ou não, a gente em coma, a gente ouve, a gente só não reage. Mas eu ouvi a minha esposa cantando. E a minha esposa cantava um hino que dizia: Cristo cura sim. Glória a Deus. Cristo cura sim. Enquanto ela cantava esse hino, e as lágrimas desciam no rosto dela, ela disse que não percebeu quando o médico se aproximou. E quando ela olhou para o lado, era o médico. E o que chamou a atenção nela é porque todos os médicos daquele hospital, a vestimenta deles é um azul muito claro, é padrão. Mas esse médico, ele chamou a atenção primeiro porque a vestimenta dele era vinho, e um vinho muito forte, muito vivo. E era um médico alto, magro, e dos cabelos muito brancos. Era um senhor. E não existia naquele hospital um médico com aquelas características. Ela olhou para aquele homem e disse: o senhor é médico? E ele disse: sou, meu filho. Ela disse: eu não lembro de ter visto o senhor aqui. Ele disse: filha, eu tenho estado aqui todos os dias. Aleluia. Ela olhou para ele e disse: doutor, os médicos estão dizendo que é para eu não criar expectativas, que meu marido vai morrer. Ele olhou para minha esposa e disse: escuta o que eu vou te dizer. O teu marido vai se levantar dessa cama. Aleluia. Ele vai voltar para casa. Aleluia. E ele vai voltar a ter uma vida normal. Aleluia. No outro dia, a minha esposa chegou no hospital e era uma segunda-feira. O hospital estava movimentado, ela procurou o doutor Omar e disse: doutor Omar, eu queria conversar com aquele médico que estava de plantão ontem aqui. O doutor Omar olhou para ela e disse: pode falar, dona Rosana. Ela disse: não quero falar com o senhor. Eu quero falar com o médico que estava de plantão ontem. Ele disse: dona Rosana, o médico de plantão ontem aqui era eu. Ela disse: não, doutor Omar. Tinha um médico aqui, alto, magro, cabelos brancos, uma roupa vinho. O doutor Omar olhou para ela e disse: viu, dona Rosana, a senhora está tendo muitas alucinações. Esse médico não existe nesse hospital. Eu sou o diretor aqui na UTI. A senhora acha que eu não saberia se esse médico trabalhasse aqui? Não existe esse médico aqui. Mas ele disse para minha esposa: filha, eu estou aqui todos os dias. E foi depois desse dia que eu comecei a reagir. Porque os médicos disseram à minha esposa: nós já tiramos toda a sedação do seu marido, mas ele não volta. Já era para ele ter voltado, mas ele não volta. Mas depois que esse médico passou e conversou com a minha esposa, eu comecei a voltar. Eu costumo dizer que durante 2 meses, a morte puxou uma cadeira, sentou do meu lado e ficou me namorando. Mas o meu rei, o meu senhor, puxou um trono, sentou do outro lado. Aleluia!
quando eu voltei, a primeira pergunta que o médico fez quando eu abri os olhos foi: você sabe quem é esta mulher? É tua irmã? Eu disse não. Disse, é tua amiga? Eu disse não. Disse, quem é esta mulher, seu Carlos? E eu balbuciei, porque eu estava com a traque e a voz não saía. Eu disse, é minha esposa. E ele disse, olha, a memória dele está boa. E aí os dias foram passando e eu fui melhorando. Mas os médicos disseram à minha esposa, se ele sair daqui, o que ainda é uma incógnita, a gente não sabe se ele vai andar, se ele vai voltar a falar, se o pulmão dele vai reagir. Possivelmente ele vai sentir cansaço, dificuldades para falar, dificuldades para andar, se andar. E a gente não sabe se fala porque foram 2 intubações mais a traque. E aí tem que esperar cicatrizar para ver como é que vai ficar. Eu saí do hospital depois de 2 meses numa cadeira de roda, sem falar, sem andar, 40 quilos mais magro, uma escara, uma ferida que dava para ver o osso da minha coluna. E eu cheguei em casa desse jeito. E com 2 dias que eu estava em casa, deitado na cama, e só estava eu e minha esposa, meu filho já é casado, muito fraco por conta da anemia, eu escutei uma voz dizendo, ei, está na hora de levantar. Eu abri os olhos, sabia que não era minha esposa, porque era uma voz de homem, e eu sabia que meu filho não estava em casa. Eu abri os olhos, olhei e não vi ninguém. Eu fechei os olhos de novo e comecei a dormir novamente, porque eu pensei que era uma alucinação. Mas quando eu comecei a dormir de novo, aquela voz veio mais forte e disse, ei, eu já disse para você, você não nasceu para ficar em cima de uma cama. Está na hora de levantar. E quando eu abri os olhos, aquela voz ela entrou dentro de mim. E eu recebi uma força tão grande, que com 2 dias em casa, para contrariar toda a medicina, eu me levantei da cama, me coloquei de pé e comecei a andar. Aleluia. 2 dias. Não foi fácil. Foi um processo muito difícil. Foram 10 meses para me recuperar. Mas para encurtar o meu testemunho, hoje eu estou aqui pregando para você, preguei ontem. Nunca senti falta de ar, pelo contrário. O como ele faz meio que um reset na tua memória, na tua mente. Antes de eu ficar doente, eu tinha fobia. Eu não conseguia ficar, pastor, em um lugar fechado, porque eu sentia falta de ar. Depois que eu saí do coma, eu fico em qualquer lugar, pode fechar tudo. Eu deito tudo e acordo tranquilo. Glória a Deus. Deus me curou até do que eu tinha antes de ficar doente. Eu fiquei melhor do que antes. Deus me curou da fobia. Não sinto falta de ar, meus rins voltaram a funcionar perfeitamente para a glória de Deus. O meu pulmão, os meus pulmões são novos, o meu coração funciona muito bem, obrigado. Deus me devolveu a vida novamente. E eu vim aqui para dizer para você que o teu Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Deus não falha, Deus não erra. Deus continua operando milagres. E se você estiver precisando de um milagre, creia. Deus é poderoso para fazer abundantemente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Então você não está ouvindo apenas um pastor pregar. Você está ouvindo um milagre pregar. Aleluia. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Queridos, eu vou tentar ser o mais objetivo possível dentro da mensagem que eu estou